Vitória, as aulas estão nos módulos, né? A gente tem um módulo para cada semana, e em cada semana tem aulas que eu disponibilizo, beleza? Não tem nenhum link diferente, não. É só entrar lá no módulo que você vai conseguir assistir. Tem tanto na semana 1 quanto na semana 2. Beleza? Os da semana 1 são da semana passada. Aí precisa assistir para conseguir acompanhar a gente. E aí as de hoje estão na semana 2. Adriele. Ana Vitória. Prof. Presente. Oi. Quem é? A Adriele, ela pediu para avisar a Vitória Maria. Antes da aula começar, a Adriele falou que faltou energia na casa dela e o celular dela estava descarregando. Aí ela pediu para avisar. Provavelmente o celular dela descarregou. Então ela não está presente. Isso, não tá. Mas é por esse motivo. Tá, joia. Ela levou falta. Ana Vitória. Presente. Arthur. Presente. Beatriz. Bianca. Presente. Edvilson. Presente. Ivoneide. Presente, professor. Josiflânia. Presente, professor. Kelly. Kimberly. Aqui. Larissa. Presente. Mayra. Marlon. Presente, Marlon Anjos. Omilson. Presente, professor. Victor Gabriel. Presente. Vitória Cristina. Presente. Vitória Maria. Presente. William. Presente. Dayana. Presente. Joiciara. Raucilene. Victória. Oi, professor, presente. Oi? Presente. Victória, né? Ah, ouvi sim. Beleza pura. Professor, a Joiciara está falando que não consegue ligar o microfone, tá? Mas ela falou que está presente. Joiciara e Raucilene. Hoje é a última vez, tá? A gente precisa do microfone funcionando. Nem que entre pelo celular. Se não tiver um equipamento funcionando, o Serviço Social do São Lucas está à disposição para a gente ver de que forma pode ajudar, tá bem? Mas é imprescindível responder a chamada. Coloquei presença para as duas, tá bom? Vamos lá, pessoal. Estão vendo minha tela que eu projetei para vocês? Agora não, estava aparecendo. Parou? Voltou. Voltou? Maravilha. Bom, então olha só. Eu estou projetando aí para vocês um inteiro teor que eu disponibilizei também pelo Google, né? Então, quem quiser baixar aí no seu próprio computador pode. E o objetivo aqui agora com vocês é a gente se familiarizar um pouquinho com esse negócio de acórdão, ementa, inteiro teor, voto, relatório, né? Que são termos que a gente
vai utilizar com bastante frequência, mas que são termos que a doutrina não para ensinar a gente, né? A gente meio que tem que ir aprendendo por conta própria. Então, eu resolvi tirar um tempinho agora para poder apresentar para vocês esse novo modelo de decisão, né? Porque lá no primeiro grau, quando vocês estão estudando o processo civil 2, a gente fala muito em decisão interlocutória e a gente fala muito em sentença, né? E aí as duas são bem fáceis de entender, porque elas são redigidas por um único julgador. Então, você tem ali uma parte de relatório, fundamentação e dispositivo, que se anunciam, né? Então, são muito fáceis de serem localizados. Então, aqui eu trouxe um inteiro teor do Superior Tribunal de Justiça. Esse inteiro teor é um agravo interno nos embargos de declaração, no agravo em recurso especial. Aquele famoso meme da Nazaré Tedesco, né? Que ela fica assim, tentando entender que diabo é isso. Então, olha só, para a gente entender que diabo é isso, a gente vem aqui de trás para frente, né? O que acontece? A parte interpôs um recurso especial, ou seja, ela quis levar esse recurso para o Superior Tribunal de Justiça. Só que acontece que no tribunal, no juízo ACO, provavelmente um tribunal de justiça, esse recurso especial não foi admitido. O presidente deve ter entendido que existia algum vício no recurso. E aí, o que ele falou? Olha, esse recurso não vai para Brasília, esse recurso vai ficar trancado aqui. Aí, o que a parte teve que fazer? A parte teve que interpor um agravo em recurso especial, para ver se o recurso especial, por meio do agravo, chegava em Brasília. Beleza? E esse agravo, chegando em Brasília, foi julgado por um relator, né? E esse relator entendeu que esse agravo não deveria ser conhecido, ou seja, essa parte tomou pau de novo, tomou pau no agravo em recurso especial. Não satisfeita, a parte pensou, nossa, mas eu acho que tem uma omissão no julgamento do agravo em recurso especial. E aí, então, ela interpôs embargos de declaração. Esses embargos de declaração, como eram contra uma decisão monocrática no agravo em recurso especial, ela não gostou da decisão proferida nos embargos e interpôs, então, agravo interno nos embargos de declaração no agravo em recurso especial. Olha que maravilha, tudo isso aqui acontecendo no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. E, evidentemente, se a gente está falando de um processo que chegou no Superior Tribunal de Justiça, a gente está falando que esse processo já teve uma sentença e já teve o julgamento de uma apelação, que pode, inclusive, ter tido uma decisão monocrática com agravo interno e decisão do agravo interno. Então, notem o quão complexo é o nosso sistema recursal, né? Como que, às vezes, uma única causa vai demandar uma infinidade de recursos para ela ser definitivamente julgada. Muito bem, explicado, então, o tipo de decisão que a gente está vendo, né, um agravo interno, nos embargos de declaração, no agravo em recurso especial, eu quero mostrar para vocês que o inteiro teor, ele é um conjunto de uma série de partes. E essas partes são a ementa é esse resumo do julgado, né? Então, olha só, o STJ está falando para a gente assim, ó, direito, né, processual civil, agravo interno nos embargos de declaração no agravo em recurso especial, apreciação de todas as questões relevantes da lide pelo tribunal de origem, ausência de afronta ao artigo 1022 do CPC, preparo, recolhimento em dobro, inexistência, deserção, acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência dessa Corte. Súmula 83, decisão mantida. Essa parte da ementa,
vocês podem notar que é uma série de palavras-chave, né? Então, assim, são palavras-chave do resumo. O resumo é essa partezinha aqui, ó. Inexiste afronta ao artigo 1022 do CPC 2015, quando acórdão recorrido, pronuncia-se de forma clara e suficiente acerca das questões citadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo juízo. 2. Se a parte, mesmo após regular intimação, não comprova o recolhimento do preparo na forma devida, o recurso deve ser considerado deserto. 3. Inadmissível recurso especial quando o entendimento adotado pelo tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ, súmula 83 do STJ. Notem, então, que a gente está falando de 3 itens, né? Então, a ementa tem as palavras-chave e 3 itens. Esses itens são assuntos importantes do julgado. E o 4º item é o resumão de tudo, dizer, ó, considerando todas essas razões aqui, esse recurso está todo errado e está todo perdido, né? Então, agravo interno é que se nega provimento. Dizer que o agravo interno teve provimento negado significa que, analisando o mérito do recurso, ele foi negado, né? Porque negar provimento é analisar o mérito do recurso, beleza? E aí, o acórdão, efetivamente, é a decisão, beleza? Isso aqui é a decisão. Olha, vistos e relatados esses autos, em que são partes as acima indicadas, acordam, e aí aqui a gente está falando do verbo, né? Eles acordam, eles combinam, os ministros da 4ª turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, ou seja, todo mundo concordou, negar provimento ao recurso nos termos do voto do senhor ministro relator. O que isso quer dizer? Olha só, quando um recurso chega em um tribunal, seja ele Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal, ou um Tribunal Superior, ou Supremo Tribunal Federal, ele é sorteado para um relator. Esse relator tem as suas funções definidas ali no artigo 932 do Código de Processo Civil. Ele pode proferir decisões monocráticas, nas hipóteses dos incisos 3º, 4º e 5º, ou então ele pode proferir o relatório e o voto. Ele é chamado de relator, primeiro, pela função de relatar o processo, e relatar o processo nada mais é do que fazer uma análise profunda dos autos e proferir um voto. O voto é uma proposta de decisão, beleza? Então, a gente vai ver aqui um pouco mais adiante que o excelentíssimo senhor ministro Antônio Carlos Ferreira, que é o relator, fez aqui o relatório. O relatório é uma das partes do inteiro teor. Então, a gente já viu aqui no inteiro teor ementa, que é uma parte, acórdão, que é uma outra parte, e agora a gente está vendo aqui o relatório. O relatório não tem nenhum conteúdo decisório, é o resuminho que o relator faz para auxiliar os outros magistrados quando eles vão se reunir. A gente tem que entender que, em regra, um recurso é julgado por um órgão colegiado, um órgão com vários magistrados, né? Então, para que esses vários magistrados não tenham que ler todo o processo linha por linha, o relator faz um resumo e, com base nesse resumo, todos vão votar. Então, aqui a gente tem o resuminho do relator. Evidentemente, pessoal, que os demais ministros, né, os demais magistrados, podem ter acesso aos autos, né? Eles têm acesso e vão ler tudo que eles entenderem pertinente. Às vezes acontece, nesse momento aqui, do magistrado ter dúvida sobre o que vem acontecendo no processo, e aí ele pede vista. Pedir vista significa dizer, ó, vamos parar o julgamento, porque eu tenho que estudar um pouco melhor. Eu não me sinto pronto para decidir. E aí, vejam vocês como é responsável um magistrado que faz isso, porque
O voto dele não é a decisão, é uma proposta de decisão. Mas como a decisão é colegiada, todos os votos fazem diferença, né? Então, ele se sente responsável e diz, não, eu realmente preciso analisar melhor, estudar melhor os autos para eu poder votar, porque o meu voto faz diferença. E aí, a gente tem, então, a repetição da ementa, né? E agora começa o voto. Esse primeiro voto que a gente vai ver aqui é o voto do relator, tá vendo? Ó? Lembram que o mesmo cara que fez o relatório era o ministro Antônio Carlos Ferreira? Agora ele é o primeiro a votar, porque ele tem justamente a função de propor uma decisão, que é o seu voto. Então, aqui na sua proposta de decisão, aqui no seu voto, ele faz toda a fundamentação dos motivos pelos quais ele entende que não deve ter provimento para esse recurso. Então, ó, lá no final, ele vai concluir, diante de todo o exposto, né? Então, ele fez aqui todo um arrazoado de 3 páginas, diante do exposto, nega o provimento ao agravo interno. Quando o relator negou o provimento aqui no voto, a causa ainda não estava decidida, porque os demais julgadores tinham que votar. E como a gente viu lá atrás no acórdão, todos os julgadores, cadê? Olha só, acordam os ministros à unanimidade negar provimento nos termos do voto do relator. Significa dizer, portanto, que todos os ministros concordaram com as razões e com a conclusão do ministro relator. Beleza? Depois do voto, a gente tem o termo de julgamento, ou então certidão de julgamento, que é quando um serventuário vai dizer, olha, a turma decidiu por unanimidade negar provimento, sendo que os ministros fulano, beltrano, cicrano acompanharam o ministro relator. Poderia acontecer diferente, pessoal. Poderia acontecer de, depois do voto do ministro relator, um outro ministro dizer, excelência, data máxima vênia, né, ou me perdoe por isso, mas eu preciso divergir do senhor. E aí a gente teria aqui um voto divergente. Esse voto divergente seria uma segunda proposta de decisão. E essa segunda proposta seria analisada pelos demais ministros. Notem que a Câmara, a turma, na verdade, do Superior Tribunal de Justiça, tem 5 ministros, né? Então, veja, o relator traria a proposta A, que a gente vai chamar de voto do relator, e um outro ministro traria o voto divergente, que seria uma segunda proposta. Então, os outros 3 julgadores teriam que escolher entre a primeira ou a segunda, ou, eventualmente, trazer uma terceira proposta, uma quarta proposta, até que a gente chegasse em um voto vencedor. E esse voto vencedor vai ser por maioria ou a unanimidade, né? Por maioria, se tiver 3 ou 2 votos, e a unanimidade quando todo mundo decide do mesmo jeito. A gente vai ver um pouco mais adiante que, dependendo do tipo de recurso, se ele for decidido por maioria, o julgamento continua num segundo momento, é o artigo 942 do Código de Processo Civil. Mas no Superior Tribunal de Justiça, isso não ocorreria, né? Se 3 ministros decidissem de um jeito, o processo estaria decidido. E aí é curioso, porque às vezes, pessoal, pode acontecer do relator perder, né? Perder assim, entre aspas, porque o relator é apenas um magistrado, então ele não sucumbe. Mas ele fica vencido. Por quê? Às vezes, a proposta que ele fez não foi acolhida pela maioria. E aí, consequentemente, o voto divergente ganhou, e aí a gente vai ter, eventualmente, nos inteiros teores, a seguinte expressão: relator
para o acórdão. Relator para o acórdão significa dizer que o relator originário propôs um jeito de decidir e a galera não gostou desse jeito de decidir. E aí um outro julgador fez uma proposta que foi mais votada e por isso ele se tornou o relator para o acórdão. Notem, então, repito, né, a guisa de conclusão, como diria no direito, que o inteiro teor é esse conjunto do termo ou certidão de julgamento, o voto do relator, e se for o caso, o voto divergente, a ementa de cada um desses votos e a ementa da decisão. Porque, vejam, nesse caso aqui, a ementa do voto do relator é igual à ementa da decisão. Por quê? Porque o relator ganhou. Mas se o relator tivesse perdido, nós teríamos uma ementa do relator, ementa do voto vencido e ementa do voto vencedor, que seria igual à ementa do acórdão. Ficou claro para vocês? Liguem aí os microfones, conversem comigo sobre isso. Professor, boa tarde, Ivoneide. Eu fiquei com uma dúvida lá do início. Os outros ministros, eles têm acesso ao conteúdo do processo ao mesmo tempo que o relator ou não? Tem, Não, tem. Tem? Tá. Tem. Só que é assim, Ivoneide, o processo, vamos pensar aqui no nosso Tribunal de Justiça, um tribunal de pequeno porte e que é um dos mais rápidos do Brasil, se não o mais rápido, eu não tenho mais acompanhado. Uma apelação, que é o recurso cabível contra a sentença, chega no Tribunal de Justiça de Rondônia e, em média, 2 anos depois, ele é decidido, beleza? Nesses 2 anos, qualquer magistrado poderia ir lendo o processo. Só que os caras têm muito processo para ler, entendeu? Então, normalmente, eles leem só os próprios processos, os processos que eles são relatores. E aí, em um determinado momento, o magistrado relator faz um despachinho no processo dizendo assim, ó, inclua-se em pauta, ou seja, marca a reunião com a galera, marca a sessão do colegiado, que a gente vai discutir isso daqui e decidir. Quando ele pede pauta, e o processo efetivamente é incluído em pauta, né, o Tribunal de Justiça, então, circula uma pauta dizendo, olha, no dia tal, os magistrados vão decidir o processo A, B, C, D, E. Às vezes, esses magistrados, na véspera ou antevéspera, baixam todo o processo e falam, não, já que amanhã a gente vai ter que julgar o processo 1, 2, 3, 4, 5, eu quero ler todos eles. Mas você imagina, ter que ler mais 5 processos, cada um de 3.000 páginas. É difícil. Então, normalmente, no geral, o magistrado vai para a reunião, vai para a sessão de julgamento, sem ter lido o processo. E aí, quando começa a discussão, aí tem hora que ele pensa assim, rapaz, eu acho que esse aqui eu vou ter que pedir vista para estudar melhor, beleza? Por isso que, às vezes, interrompe o julgamento. A gente vê muito frequentemente na TV, né, falando do Supremo, do STJ, sei lá, teve início o julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula. No entanto, o julgamento foi suspenso porque o ministro fulano de tal pediu vista. O que isso quer dizer? Quer dizer que aquele ministro chegou ali na discussão e ele ficou com alguma dúvida e pensou, não, eu tenho que estudar melhor. Pode ser estudar o processo ou estudar uma tese jurídica qualquer. Beleza? Mas todos eles têm acesso ao processo, sim. E quando inclui em pauta, Ivoneide, o relator disponibiliza também para os demais magistrados o relatório e o voto. Então, ele chega lá na sessão, teoricamente, já sabendo qual é a proposta de decisão, né? E aí, se ele tiver condições, ele se prepara e leva, às vezes, até um voto divergente. Já aconteceu comigo, por exemplo, de eu ir fazer sustentação oral, o relator estava propondo de uma forma
não tinha nenhuma divergência registrada, porque eles têm um sisteminha em que o relator manda o voto, e aí, se alguém quiser divergir, já diverge antes da sessão para agilizar, entendeu? Não tinha nenhum registro de divergência, e aí, quando eu fiz a sustentação oral, eu convenci os desembargadores de que deveriam divergir. Esse caso aí que eu mandei para vocês, o relator queria dar 30 mil reais de dano moral e não queria dar o pensionamento. Quando eu cheguei lá na sustentação oral, fiz uma sustentação oral bacana, e aí um julgador puxou a divergência dizendo, não, nesse caso tem que dar o pensionamento sim, porque, enfim, né? E aí ele fez toda a fundamentação lá dele e conseguiu convencer os outros de que eu tinha razão, e aí eu ganhei todo o recurso. Respondi, Ivoneide? Acho que eu falei mais do que você queria, mas tudo bem. Não, respondeu sim, professor, obrigada. E eu, inclusive, eu pensava que vistas era só quando eles queriam procrastinar o processo. Não, de jeito nenhum. Porque, É claro, porque quando eu vejo na TV, eu sempre fico com um pé atrás. Eu fico pensando, cara, por que adiou? Por quê? Agora eu entendi que é porque ele precisa estudar mais. Obrigada. É claro que assim, Ivoneide, gente de má fé tem em todo lugar, né? O judiciário não está isento disso. É possível que alguém peça vista só para enrolar? É possível, porque quando pede vista, adia o negócio, né? Mas a gente não pode presumir que o magistrado está de má fé. A gente tem que presumir que ele realmente pediu vista porque ele quer estudar melhor o caso. Beleza? O que mais, pessoal? Dúvidas, comentários? O que vocês acharam desse negócio aqui? Ó? Agravo interno nos embargos de declaração, no agravo em recurso especial. Chega, perde o fôlego para dizer o que a parte fez, né? Complicado. Eu quero mostrar para vocês uma outra ferramenta bem interessante da gente pesquisar julgados, que é o Corpus 927. Então, ó, vocês vão colocar aí, por exemplo, no navegador de vocês, corpus927.infam, que é a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento da Magistratura, né? Funciona lá no Superior Tribunal de Justiça, .jus.br. Aí ele vai abrir aqui para vocês, nem tinha visto essa tela aqui ainda, bacana. Essa pesquisa de jurisprudência consolidada. Então, a gente vai pesquisar, por exemplo, assim, ó, eu quero ver um negocinho aqui do CPC. Então, eu vou botar aqui, CPC buscar. Hoje, eu quero comentar com vocês um pouquinho do artigo 1007, né? Que é o que vai falar para a gente sobre a deserção. Então, ó, aqui tem o artigo 1007, e aí quando eu clico nele, eu vou ter acesso a uma série de julgados referentes a esse dispositivo. Essa ferramenta, inclusive, foi recentemente incorporada pelo Planalto. Hoje, quando a gente acessa o site do Planalto, né? Deixa eu botar assim, CPC Planalto. Ele traz um martelinho do lado que vai remeter a gente para o Corpus 927, que é uma ferramenta do Poder Judiciário. Ou era para remeter. Aqui, ó. Cliquei no martelinho, ele remete para o Corpus 927, beleza? Então, essa é uma ferramenta de pesquisa muito bacana mesmo. Outra ferramenta, que é uma ferramenta que tem mais possibilidades, é a ferramenta de busca do Superior Tribunal de Justiça, né? Que é certamente a nossa principal ferramenta de busca para processo civil, já que ele é o guardião da lei federal, né? Então, a gente vai aqui em jurisprudência do STJ, e aí a gente pode fazer pesquisa pelo termo, por exemplo, deserção, né? Que é um terminho que a gente precisa estudar hoje. Ou então a gente pode botar o número do processo, por exemplo. Veja que, por exemplo, aqui, ó, o Corpus 927, ele não traz em PDF, ele não traz ementa para citação.
Então, às vezes, vale a pena copiar aqui o número do processo, ó, agravo interno, no agravo interno, no agravo em recurso especial, número 1.306.662, então vamos aqui. Caralho. 1.306.662. Aí eu vou tirar o termo, porque eu não sei do que ele fala. E aí, ó, a gente pode vir aqui nos acórdãos que foram prolatados nesse recurso. Vejam, então, que a gente tem um acórdão. Mesmo processo, tá, pessoal? Um acórdão que é um agravo regimental no recurso especial. Então, teve um recurso especial. Esse recurso especial foi decidido monocraticamente, ou seja, o relator decidiu sozinho, não reuniu a galera para decidir. Ele fez isso com base no artigo 932 do Código de Processo Civil. A parte não gostou e interpôs um agravo regimental, que é sinônimo de agravo interno. Decidido esse agravo interno, a parte não gostou e manejou um novo agravo interno, no agravo interno, no agravo em recurso especial. Então, é todo um andamento que vocês, ao longo do semestre, vão aprender e vão sair da disciplina prontos para fazer embargo de declaração no agravo interno, no agravo em recurso especial, em apelação e mandado de segurança, por exemplo. Vai dar tudo certo. Eu tenho fé, eu acredito em vocês e acredito em mim também. E acredito nas nossas ferramentas tecnológicas. Então, essa é a nossa ferramenta, as nossas ferramentas de busca. É bem importante que vocês se familiarizem. Mas, como eu disse, na videoaula que eu disponibilizei para vocês hoje, eu comecei a falar dos pressupostos recursais. E um dos pressupostos recursais que a gente estudou foi o pressuposto do preparo, né? Quem pode lembrar para mim o que é o preparo? Quem viu isso aí? Preparo são os valores que tem que, as custas. Exato. Preparo recursal e recolhimento financeiro. Isso aí. Esses valores que a gente tem que pagar para recorrer, eles são compostos de duas coisas, né? Então, falar em preparo é falar de dois valores que têm que ser pagos, que são as custas processuais e o porte de remessa e retorno. O porte de remessa e retorno só é pago quando se trata de processo impresso, de processo físico, né? Em se tratando de processo eletrônico, não precisa pagar, porque esse porte de remessa e retorno é como se fosse a passagem do processo, né? Imagina que o processo é esse calhamaço de papel que está tramitando aqui em Porto Velho. Eu preciso mandar esse calhamaço de papel para Brasília, para o STJ. Tem um preço, né, pessoal? O poder público tem um gasto com isso. Então, a parte paga essa despesa. Agora, em se tratando de processo eletrônico, não tem porte de remessa e retorno, mas tem custas, tá? Então, tem que pagar apenas as custas. É claro que diversas pessoas são isentas de preparo, né? Por exemplo, beneficiário da assistência judiciária gratuita, a Fazenda Pública, a Defensoria Pública, o Ministério Público, né? Todos eles têm isenção de preparo, então eles não precisam pagar para recorrer. Quando uma parte deixa de pagar custas e ou porte de remessa, quando ela deixa de recolher o preparo, ela sofre uma penalidade processual chamada deserção. Deserto é o recurso que não recolheu o preparo adequado, beleza? No Código de Processo Civil, a deserção não é automática. Significa que, em regra, quando eu interponho o recurso, em anexo, eu tenho que comprovar que eu paguei o preparo, as custas e, se for o caso, o porte de remessa e retorno obrigatório. Se eu deixo de comprovar, e vejam, eu tenho que comprovar, eu posso até ter pago, mas se eu não provei, não adianta, eu tenho que comprovar no ato da interposição do recurso. Se eu deixo de comprovar, a gente vai ter duas possibilidades. A primeira possibilidade é a parte recolheu um pouco do preparo, ficou faltando, foi insuficiente.
Se esse preparo for insuficiente, então o relator tem que oportunizar um prazo de 5 dias para ela pagar o restante. Agora, se ela não pagou nada, o relator vai dar o mesmo prazo de 5 dias para recolher em dobro. Então, vamos supor aqui, ó, as custas da apelação, suposição, tá, pessoal? É de R$500. Se eu pago no ato da interposição do recurso e comprovo, eu vou pagar R$500 e está tudo certo, beleza? O meu recurso não é deserto. Agora, se as minhas custas eram de R$500 e eu recolhi apenas 300, eu vou ter uma segunda chance. O relator vai me dar um prazo de 5 dias para recolher a diferença. Então, se o total era 500 e eu recolhi 300, eu vou ter que recolher mais R$200. Tá joia? Agora, vamos supor que eu tinha que pagar 500 e não paguei nada. Eu interpus o meu recurso sem pagar nada, sem comprovar nada. O relator vai me dar 5 dias para recolher em dobro. Eu vou ter que pagar 1.000, beleza? Agora, olha que curioso que aconteceu aqui nesse recurso que eu trouxe para vocês. Vamos supor que a parte tinha que recolher 500. Ela não recolheu nada. E aí, ela foi lá e teve o prazo para recolher em dobro. Quando ela teve o prazo para recolher em dobro, ela recolheu só os 500. Ela não recolheu em dobro, ela recolheu simples. Aí o recurso dela foi deserto, porque você até tem segunda chance, mas terceira já é sacanagem. Então, quando é dada a segunda chance, se você recolher errado, não vai ter o dinheiro de volta e o seu recurso não vai ser analisado. Vejam que, nesse caso aqui, a parte dizia assim, olha, eu não recolhi tudo porque eu entendi que eu não precisava recolher. Então, agora eu tenho que recolher só os 500 e não em dobro, né? E aí o STJ foi e falou, não, se eu te mandei recolher em dobro e você recolheu só os 500, o seu recurso é deserto. Então, veja aqui, ó, se a parte, mesmo após regular intimação, não comprova o recolhimento do preparo na forma devida, o recurso deve ser considerado deserto. Então, notem, a gente tem aqui, nesse item 2, a discussão de um dos fundamentos do recurso, né? E aí, quando a gente vai lá no voto do relator, ele vai explicar aqui, ó, trata-se de agravo nos próprios autos, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Parará, parará. E aqui ele começa a falar daquele resuminho do item 2, ó. O item 2 é sobre a questão do recolhimento do preparo, né? O item 1 é sobre suposta omissão. Então, primeiro, o voto fala sobre eventual omissão, e ele diz, tem omissão porra nenhuma, né? Ó, desse modo, não há que se falar em violação ao artigo 1022 do CPC. Percebem, então, que a ementa é um resuminho? Ó, essa primeira página, segunda página e mais esse pedacinho foram resumidos aqui pelo relator em uma frase. Ó, inexiste afronta ao 1022 quando o acórdão recorrido pronuncia-se de forma clara e suficiente acerca das questões citadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo juízo. E aí, quando eu quero entender melhor aquele item, eu vou ler o voto, porque o voto até aqui fala daquilo. A partir daqui, ele fala do segundo item, que é o item referente à deserção. Então, ele vai dizer, em relação ao recolhimento do preparo, os julgadores da origem deixaram claro que ele foi pago de forma simples, não em dobro, conforme determinado em decisão anterior. Desse modo, aplicável o entendimento dessa corte de que é deserto o recurso se, após regular intimação, a parte não efetua o preparo devido. Nesse sentido, e aí ele vai trazer outros julgados, outros precedentes que vão dar sustentação à sua decisão, beleza? Então, aqui, ó, incidência da súmula 83 do STJ. O que diz a súmula 83 do STJ? Não sei, posso descobrir? Posso. Eu posso vir aqui na ementa e dizer assim, ó,
inadmissível recurso especial quando o entendimento adotado pelo tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ. Esse é o conteúdo da súmula 83. Tem outro jeito de descobrir qual é o conteúdo da súmula 83? Tem. Opa, pera ainda, que abriu uma tela que não devia. Aqui, agora sim. Outro jeito de eu descobrir a súmula 83 do STJ? Eu posso bugar, né? Súmula 83 do STJ. E, de preferência, abrir o documento do STJ, né? Lembrando a vocês que súmula é um resuminho de vários julgados. Então, o resuminho é: não se conhece do recurso especial pela divergência quando a orientação do tribunal se firmou no sentido da decisão recorrida. E aí, quando eu digo para vocês que súmula é o resuminho de diversos julgados, de diversas decisões, eu estou falando disso aqui, ó. Esses são os precedentes, né, as decisões antigas que inspiraram a redação da súmula 83, que inspiraram o resumo. E aí, quando a gente olha aqui, ó, a gente vai ver a ementa e o acórdão dos precedentes que geraram aquela súmula. Então, olha como é rico a gente pesquisar uma súmula diretamente no STJ, no STF. A gente consegue descobrir por que o STJ deu aquele resuminho para a gente. Não foi da noite para o dia, eles acordaram querendo dizer que não se conhece do recurso quando a decisão recorrida está em consonância com o STJ. Não é assim. É todo um processo, olha só. São decisões aqui de pelo menos 2 anos, 2, 3 anos, decidindo do mesmo jeito para poder chegar a uma súmula, beleza? Mesma coisa a súmula vinculante do STF, as súmulas do STF, né, sem ser as vinculantes. Então, é sempre bacana a gente pesquisar e entender isso melhor. Até para a gente compreender também que não dá para sair aplicando súmula de qualquer jeito, porque a súmula tem um contexto, né? Ela tem precedentes que geraram aquela redação. Então, eu não posso simplesmente jogar a súmula do jeito que eu quero, achando que ela tem a ver com o caso. Eu tenho que ter certeza disso, beleza? Senão fica muito feio utilizar a súmula. Parece que a gente está só enchendo linguiça. Mesma coisa jurisprudência. É muito feio a gente pegar uma ementa que não tem nada a ver com o caso e jogar lá na nossa peça ou na decisão, né? Então, sempre tomar o cuidado de conhecer mesmo o julgado que você está mencionando. Beleza, pessoal? Dúvida até aqui? Semestre que vem, quando vocês forem ter aula de prática com a Adriana, ou já é esse semestre, né? Que eu acho que eu vi vocês falarem alguma coisa. Semestre que vem, né? Vocês digam para ela que ela está me devendo um barril de chope. Essa aula de hoje, pessoal, vai ajudar vocês muito, muito, muito na aula de prática. E é um tipo de aula que a gente não conseguiria ter no regime presencial. Então, às vezes, que bom que a gente tem o REAR, né? Ele permite a gente ter outras discussões, assim. Porque, veja, eu disponibilizei a videoaula para vocês. A videoaula é totalmente teórica, né? Vocês verem lá eu estou falando do 1007, o que é preparo, o que é deserção e não sei o quê. E aqui agora a gente pode falar um pouquinho mais de prática, que é um negócio que, infelizmente, nenhum professor nunca sentou para me ensinar. Eu tive que aprender na marra mesmo. Então, eu espero muito assim que vocês possam utilizar essas dicas que eu dei aqui para vocês hoje, beleza? E que, principalmente, quando a gente estiver falando lá na videoaula, olha essa ementa, olha esse acórdão, que fique um pouco mais claro para vocês, tá bom? Eu vou encerrando por aqui. Quero lembrar a vocês, não sei se algum professor já comentou, mas a comissão própria de avaliação, a partir dessa semana, está disponibilizando um módulo, uma avaliação própria de cada módulo de todas as disciplinas, né, de cada aula. Então, é bem importante que vocês respondam, pessoal, até para a gente poder se aprimorar, a gente, professor, a instituição também se aprimorar. E aí eu quero até, faço questão de mostrar para vocês, ó, estou aqui no meu acesso como professor, tá? Não é a visualização de aluno, estou como professor mesmo. E aí eu quero mostrar para vocês que a gente não tem acesso
a quem avaliou, tá? Então, aqui, ó, por exemplo, semana passada, apenas 6 alunos me avaliaram. 3 me deram ótimo, 2 deram bom, 1 deu regular. E ninguém me deu feedback, porque vocês também podem botar um feedback por escrito. Dizer, professor, eu não gostei, que nem o Arthur me deu um feedback muito importante aqui, dizendo que o áudio da aula 3 não está muito bacana. Eu vou tentar corrigir isso, Arthur, beleza? Então, é bem importante mesmo que vocês utilizem esse módulo de avaliação e fiquem tranquilos que a gente não sabe quem avaliou de que forma, tá? Agora, o que eu pediria para vocês é que tenham, assim, aquele senso de que, poxa, eu esperava, por exemplo, de quem disse que a aula foi regular, que me desse uma dica, podia melhorar tal coisa. Porque, né, se está regular, poxa, eu quero muito que minha aula seja excelente para vocês. E aí eu quero saber de que forma. Porque quando eu planejei esse módulo todo aqui para vocês, eu planejei para ele ser excelente. Se ele não foi, eu não sei por quê. Então, eu queria muito que vocês me dissessem. E só assim a gente consegue melhorar. E aí eu me lembro que semana passada, eu comentava com vocês que esse semestre a gente tem uma oportunidade muito bacana de consolidar aquilo que a gente já aprendeu lá no semestre passado e a gente tem que ter o compromisso de entender que o semestre inteiro vai ser em REAR, em regime especial de aprendizagem remota. Então, se a gente ficar empurrando com a barriga e, tipo, poxa, eu não quero que a pessoa que me achou regular semana passada me ache regular de novo. Então, eu não quero que ela empurre com a barriga. Se hoje ela achou, de novo, que a aula foi regular, por favor, me diga por quê, porque daí para a semana que vem eu tento fazer um negócio mais bacana, beleza? Mas também fico tranquilo de saber que não dá para agradar todo mundo e tal, mas eu vou fazer o possível, beleza, pessoal? E tenho certeza de que meus colegas também vão fazer o possível para melhorar, tá? Então, deem esse feedback aí para a gente. Se tiver legal também, deixa lá que tá bom, que tá ótimo, enfim, como vocês quiserem. Mas é bem importante, aula a aula, pessoal. Senão, a gente chega no final do semestre achando ruim e aí não tem mais tempo de melhorar, né? Por isso que o São Lucas botou a avaliação aula a aula. Beleza? Então, a gente se vê semana que vem nesse mesmo modelo, né? A menos que tenha feedbacks de jeito diferente. 15h15 entrem, porque vai ter videoaula, vai ter material de leitura, e às 17h a gente se encontra em videochamada, tá bom? Um abração para vocês e até a próxima.